Neste segundo vídeo, vamos pensar sobre a finalidade de contar histórias. Afinal, para que contar histórias? Para divertir-se, para saber ouvir, para estabelecer uma intercomunicação entre o contador e o ouvinte, interagindo-se, para desenvolver a emoção, a percepção e aceitação de um fato e amadurecimento sobre ele. Permitir-se voltar a ser criança é tão bom, né, gente? A gente está envelhecendo, mas a gente poder voltar a imaginar, a fantasiar, sair desse mundo tão sério que a gente vive. Então, às vezes, a gente se colocar naquela condição daquele personagem, de um animalzinho, de vilão ou do mocinho, ser correto ou não na história, enfim, desenvolver o senso crítico, a compreensão da natureza humana, por se transpor na condição do outro, o preço que essa conquista tem, sabe? Que é a magia de romper preconceitos, de evoluir no descobrir, na certeza que essa descoberta ela é constante e, sobretudo, necessária. Ampliar a imaginação e a criatividade, também adquirir ideias e vocabulário, estimular o interesse pela leitura e pela escrita, aprender gramática naturalmente, desenvolver a organização dos pensamentos e da verbalização. Vocês já perceberam que uma pessoa que ouve histórias ou que lê, como que ela utiliza muito bem a concordância verbal, nominal, ela tem uma boa dicção, ela utiliza palavras novas, organiza bem a ideia. Pois bem, nessa aula 2, nós vamos falar sobre o contador de histórias. Em que consiste um bom contador de histórias? Ele precisa primeiramente ter paixão pelo que faz. Mas é claro, não basta somente ter paixão. Tem que ter técnica para desempenhar sua função de uma forma satisfatória. Ele precisa também de aperfeiçoar essa prática continuamente. Além disso, para quem ele vai contar a história? Qual é a faixa etária? Qual é a situação financeira, social dessas pessoas? Quais são as necessidades? E qual que é a linguagem, então, que ele deve utilizar com esse público-alvo? E o livro? Que livro escolher? Qual temática? E a literariedade, ou seja, a qualidade literária? E os recursos didáticos disponíveis que ele pode utilizar na sua metodologia, na sua forma metodológica para contar? Qual é o número de crianças? 1, 2, 30? Como que a gente vai planejar essa contação de história? É preciso treinar. Mas como? E é importante também ter atenção à performance. Por exemplo, essa performance exige que esse contador tenha uma boa dicção, que ele tenha clareza na sua voz, que ele pronuncie todas as palavras, que saiba utilizar uma boa entonação, saiba se posicionar no espaço em que ele se encontra. E a indumentária é muito importante. Que roupa ele vai usar? Não pode ser uma roupa contextualizada? Não pode ser, às vezes, uma roupa neutra, mas que haja maquiagem, um chapéu, uma luva. E o cenário? Quantas coisas para se pensar. Pensando, por exemplo, nas temáticas. Eu vou escolher um livro para contar uma história para uma turma de bebês. O bebê vai gostar de qual livro? De qual assunto? Então é muito importante que a gente conheça até um pouco de psicologia sobre o desenvolvimento da criança, dos bebês, dessa primeira infância, de 0 até 6 anos.
para que a gente entenda o desenvolvimento cognitivo, o interesse que ele tem, a linguagem que a gente vai usar. Quanto tempo que a gente tem de atenção dessa criança? Então, tudo isso vai importar. E pensar que nem sempre um livro muito colorido e um livro que parece um brinquedo quando você abre, né? E que ele tem floresta e que abre castelos, nem sempre um livro muito bonito é um livro que tenha criatividade e qualidade literária e que faça a criança pensar. Então, nós vamos falar aqui da Coelho, que é uma das grandes estudiosas e críticas da literatura infanto-juvenil. E ela estabelece um quadro de interesses relacionados com cada faixa etária. Então, por exemplo, até 3 anos, ela diz que as crianças gostam de histórias com bichos, brinquedos e seres da natureza, humanizados. Ou seja, que aqueles bichos ou os brinquedos ou os seres da natureza ajam como seres humanos. Isso é chamado de prosopopeia. Os enredos precisam de ser pequenos. Quando a gente fala que um enredo deve ser simples, não é simplório, é inteligente, mas bem reduzido na linguagem escrita. De 3 a 6 anos de idade, as crianças preferem histórias que possuam repetição e que sejam cumulativas, histórias com animais e fadas. Essas histórias cumulativas é que acontece um fato. Aí depois acontece aquele fato mais um, aquele fato mais dois, aquele fato mais três. Elas gostam disso. As crianças de 7 anos gostam de histórias que tenham encantamento, aventura e que sejam muito próximas da sua relação com o ambiente familiar. As de 8 apreciam histórias de fadas e histórias humorísticas. As de 9 gostam muito de contos de fadas, de histórias que estejam vinculadas à sua realidade e gostam também de descobrir muita coisa. Aventuras. As de 10 apreciam enredos que contenham não só aventuras de viagem, aquelas narrativas, mas elas gostam de lendas, de mitos, de fábulas, já com uma profundidade maior, com textos um pouco mais extensos. Sobre a performance do contador de histórias, nós vamos perceber que aquilo que a gente já comentou anteriormente, os gestos, a roupa, né, o vestuário, a indumentária, o uso de instrumentos musicais, acessórios para enriquecer a prática e assim, está muito atento aos olhos do ouvinte, ajudando, né, no andamento daquela história, na aproximação com o público. Observem essas imagens. Olha aqui, o rosto, o gesto, parece uma pessoa que está andando devagar. Olha essa daqui, mostrando o livro, mas tem uma caixa. Ela usa uma maleta e ali ela pega vários objetos. Isso gera suspense, curiosidade. O que tem nessa mala? Que livro é esse? Olha a roupa também. Olha aqui, ó, macacões. Aqui eles estão encenando, colocaram bonés, pintaram o rosto. Olha, vestido, colorido. Olha que lindo. Cenário, um tambor, tudo isso, né? O pandeiro, tudo isso influencia. É importante que o contador de histórias, antes dele levar essa história para dentro de sala, que ele se apaixone pelo livro que ele está lendo e que ele leia esse texto minuciosamente, imaginando cada página desse livro, cada momento da história. E que ele pense também, porque isso vai facilitar a conexão entre aquilo que ele lê e uma imagem que ele faz na cabeça sobre aquilo que ele leu.
Então, quanto mais ele lê, quanto mais ele imagina, mais isso fica muito vivo na sua memória. Ele tem que pensar, eu vou contar essa história sentado ou eu vou contar em pé? Então, ele pode treinar isso antes. Que gestos, que expressões corporais, faciais, esse contador ou essa contadora deve usar sem exagero? E as variações da voz? Porque se for uma galinha, você pode falar assim, có, có, có. Mas se for um urso bem grande e bem preguiçoso, você pode usar essa voz. Então, a dicção, o ritmo, o timbre, os tipos de vozes, de acordo com o comportamento, a personalidade de cada personagem. Isso é interessante porque isso expressa os sentimentos e as emoções através da voz. Se é uma pessoa ansiosa, se ela é calma demais. Oh, vida! Oh, céus! Eu tenho uma preguiça de acordar cedo. Então, esse espaço físico onde você vai trabalhar, ele é fechado, ele pode ser mais aconchegante, a voz ecoa menos, porque se você tiver num espaço aberto, talvez você precise de um microfone. Mas que microfone é esse? Porque se você tiver com poucas crianças, você pode sentar ali ou ficar pertinho e falar com elas. Mas se for um público grande, como que você vai dar conta de espargir a sua voz? É importante que então a gente pense no uso de boinas, de macacões, de adereços, de pintar o rosto, usar um cenário colorido, colcha de retalhos, tecidos coloridos, livros espalhados. Então, tem tantos recursos que a gente pode usar, como livros, vozes, dedoches, fantoches, palitoches, gravuras, tapetes, slides, objetos, músicas, instrumentos. E o mais legal é saber interagir com o público. Olha que bonitinha. Essa contadora, ela está contando a história da Silvia Ortoff, Maria vai com as outras. Vejam, são ovelhinhas. E ela foi tão criativa porque ela colocou pompons branquinhos pendurados. E ali ela foi contando a sua história. E é claro, olha, tem uma caixa, a caixa com uma porta, que ela pode usar para que em algum momento utilize como cenário. É uma colcha de retalhos, aqui tem alguns fantoches que se ela quiser ela pode usar, tá vendo? É isso, nós vamos parar por aqui e agradecendo mais uma oportunidade de trabalho e também de ensino e aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado.